A paz do Senhor Jesus, amadas Débras, aqui quem vos fala é a irmã Edna, daqui de José Gonçalves, zona rural de Vitória da Conquista. E hoje o nosso devocional tem por título Fuga que nos afasta da missão, que fala aqui no livro de Jonas, capítulo 1, verso 3, que diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nessa história de Jonas, ela é bastante emblemática por causa da desobediência e da resistência à vontade de Deus, né, que culmina aqui no versículo 1 do capítulo 3, onde após a experiência do profeta no ventre do grande peixe, a palavra do Senhor vem a ele pela segunda vez. E uma lição que nós vemos aqui, essa é uma primeira lição que nós vemos, mesmo após a desobediência e a tentativa da fuga de Deus em sua soberana misericórdia, oferece uma segunda chance para o cumprimento do propósito original, né? O chamado inicial, Deus ordena a Jonas que vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Mas o que aconteceu foi a desobediência dele e a fuga. Jonas, por razões que incluíam preconceito contra os ninivitas, que eram inimigos cruéis de Israel, decide fugir para Tarsis, na direção oposta, para longe da presença do Senhor. A gente vê essa frase aqui, para longe da presença do Senhor, duas vezes nesse versículo. E houve umas consequências, porque a sua fuga resultou numa grande tempestade que colocou em risco a vida de todos que estavam no navio. A desobediência, ela não afeta apenas o indivíduo, mas também aqueles ao seu redor. O ponto de virada desse versículo, após ser lançado ao mar, engolido por um grande peixe e passar ali 3 dias e 3 noites em seu ventre, Jonas, ele se arrepende e ele ora ao Senhor. Vemos aqui um recomeço. O versículo em questão marca um momento crucial da reafirmação da missão. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: a mensagem central dessa passagem é que a fuga pode atrasar, mas não impede o plano soberano de Deus. Ela demonstra a graça e a misericórdia divinas em dar uma nova oportunidade apesar da falha humana. A persistência em Deus em chamar o profeta de volta ao seu dever, mostrando que ele não desiste do seu propósito para as nossas vidas. Aleluia! A necessidade de obediência e submissão à vontade de Deus, mesmo quando a missão não é a que desejamos, ou envolve pessoas que desprezamos. Em essência, a fuga, ela representa a resistência humana, o medo ou o preconceito que nos afastam do chamado divino. Enquanto Jonas simboliza o retorno à obediência e a aceitação da segunda chance que Deus oferece para cumprir a missão. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que esse chamado de Deus na vida de Jonas, ele recebeu o chamado de Deus para Nínive, mas ele correu na direção oposta. Embora ele fugiu da presença do Senhor, embora a presença de Deus esteja até mesmo nos confins dos mares, como a gente vê ali em Salmo 139, verso 9, Jonas ele procurou correr para o mais longe possível de Deus, mas a gente sabe que não tem como fugirmos da presença de Deus, porque o Senhor ele está em todos os lugares. Os seus olhos são como chamas de fogo, não tem como fugir da presença do Senhor. A gente se afasta, a gente erra, a gente peca, mas o Senhor ele está nos vendo, ele está nos contemplando em todos os momentos. Amém, irmãs? Que o Espírito Santo ele possa falar mais profundamente com as irmãs nesse versículo. Amém. Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia. A paz do Senhor Jesus.